Fala, irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Agora a continuação do vídeo, que é o vídeo em que eu estava falando sobre muitas mentiras que vêm sendo faladas há centenas de anos, há milhares de anos, no mundo inteiro. Então, o que acontece? O que aconteceu aqui? 3 crianças receberam visitas mensais de um espírito que se apresentava para elas como a Nossa Senhora de Fátima. Então, hoje em dia, o que nós temos? Centenas de milhares de católicos que fazem peregrinações a esse santuário, que fica em Portugal, e em tantos outros também, santuários no mundo inteiro. Aqui no Brasil também nós temos pessoas que peregrinam para idolatrar esta imagem de escultura. Então, o que acontece? Em 1946, como eu mostrei as imagens no vídeo passado, o Papa Pio XII coroou uma estátua da Nossa Senhora de Fátima, que na verdade são demônios, né? E a proclamou Rainha do Mundo. Em 1983, João Paulo II também fez essa coroação. Em outras palavras, né? O Papa declarou que o mundo inteiro era propriedade deste demônio que se faz passar por Maria. Então, o que acontece? Num dado momento, a menina Lúcia estava atormentada e com dúvidas se o espírito que lhe aparecia era de fato Maria ou se poderia ser um demônio enganando-a. Estas dúvidas foram dadas por Deus. Só que o que acontece? Em vez dela orar para o Pai, se ajoelhar, pedir para o Pai mostrar para ela a verdade e utilizar aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é o seguinte: amados, não creiais em todo espírito, antes provai se os espíritos são de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje se assenta à destra de Deus, este espírito procede de Deus. Mas todo espírito que não disser isso, não confessar isso, não vem de Deus. Então, nós temos histórias aqui neste livro também falando sobre espíritos que não puderam confessar isso, que quando a pessoa ia evangelizar outra, falando para o espírito falar essas coisas, de repente a pessoa ficava endemoniada e o espírito tinha que ser expulso em nome de Jesus Cristo, porque na verdade era um demônio que estava na pessoa. E esse demônio não é capaz de confessar estas coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo nos fala, aliás, não é nem o apóstolo Paulo, acho que é Tiago que fala isso. Enfim, tem esse versículo que fala para não crer em todo espírito. Aqui, 1 João, primeira epístola do apóstolo João, 4, dos versículos 1 ao 3. Então, na verdade, foi o apóstolo João que falou isso. Para provar os espíritos, nós temos que provar os espíritos. Não é todo espírito que vem de Deus. É por isso que também nós temos muitas pessoas sendo enganadas, porque são curadas por curas que vêm de demônios, que não vêm no nome do Senhor Jesus Cristo. Até pessoas que... Enfim, não vou entrar nesse tema aqui, porque eu não quero sair do foco. Então, finalizando, nós temos a idolatria que ocorre, né? Aliás, deixa eu ver se eu finalizei. Tá, então a menina, a Lúcia, só para finalizar a história, ela... Putz, cara, é triste isso, triste. Peço perdão pela breve desorganização que eu tô tendo aqui, mas é um tema assim bem complexo que tem que ser falado com calma também. Então, essa menina fez um livro e ela, o que ela fala? Que ela estava com dúvida se aquilo era um demônio ou se vinha de Deus.
Aí o que acontece? Ela falou que angústia eu senti. Ela compartilhou com os primos dela. E a prima dela falou, não, não é o diabo, de forma alguma, porque o diabo é muito feio. Ele tá lá embaixo no inferno, mas aquela senhora é tão linda e nós a vimos subir até o céu. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, que o diabo ele pode se transformar em anjo de luz. Ela também fala que no fim dos tempos haveriam falsos profetas, dando ouvido a falsos espíritos, espíritos enganadores. E que, enfim, haveria idolatria, apostasia. E o que acontece? Por que nós sabemos, segundo a Bíblia, que Maria, essas coisas não vêm de Deus? Por causa do primeiro mandamento dado pelo Pai, que somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele você se prostrarás, e por causa da palavra de Deus, que fala em 1 Timóteo 2, versículo 5, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não há nenhum outro, não há nenhum santo, nenhum morto, nenhum ser humano que possa interceder entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. É por isso que não vem de Deus, meus amigos. Maria, tipo assim, não a mãe de Deus, mas a idolatria que é feita a Nossa Senhora, muito triste isso. Então, aí o demônio apareceu para a menina. Cara, isso é triste, porque milhões de pessoas já padeceram por causa disso. Por quê? Porque a menina não provou o Espírito, não pediu para Deus revelar a verdade para ela. Olha o que Satanás falou para ela. Ela falou o seguinte: sacrifiquem-se pelos pecadores e digam muitas vezes a Jesus, especialmente sempre que vocês fizerem algum sacrifício: ó Jesus, é por amor de ti, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o imaculado coração de Maria. Graças ao nosso bondoso Senhor, esta aparição desfez as nuvens de minha alma e a minha paz foi restaurada. Então, essa menina foi para o inferno depois que ela morreu, depois de adulta. Por quê? Por quê, meus amigos? Isso é triste, tá? Eu não falo isso caçoando e nem com alegria. Porque imaculado o coração de Maria, mas a Bíblia mesmo nos diz que todos pecaram e todos necessitam de Jesus Cristo. Então, porque este Espírito não foi provado, um grande engano aconteceu. Então, a própria Igreja Católica diz o seguinte, que todo aquele que fala... aqui no Concílio do Vaticano é falado o seguinte, que todo o corpo de fiéis derrame oração perseverante à Mãe de Deus, Maria. Isso é bizarro. Você tem que falar diretamente com Deus, em nome de Jesus Cristo. Também é falado que aquele que não aceita Maria como Mãe de Deus, é falado aqui em um dos cânons bíblicos, aquele que não aceita Maria como, enfim, como perfeita, imaculada, disser que ela pecou e que ela não intercede pelas pessoas, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Cara, é triste isso, né? Espero que muitos estejam acordando para a verdade agora. Então, eu gostaria de finalizar com alguns versículos bíblicos aqui. Alguns versículos bíblicos que vão, à luz da Bíblia, trazer a verdade para as pessoas. Espero que muitos possam ter acordado com estes 2 últimos vídeos. Tem que achar aqui os versículos. Oh, meu Deus. Paciência, e só pular o vídeo, galera. Achei. Então, Atos 4:12.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa salvação é apenas através de Jesus Cristo. Não vem através de Maria, não vem através de nenhum santo, que são ídolos, né? Simplesmente ídolos, ao qual a Bíblia sempre nos fala para nos afastarmos das imagens de escultura, e que por trás dos deuses, dos ídolos, há demônios recebendo essa idolatria, porque a nossa energia, quando você está louvando a Deus, você está lançando energia. Só que se uma pessoa usa essa energia para idolatrar alguma coisa, seja um ser humano, seja uma imagem, escultura, esta energia está indo para demônios, basicamente. Olha o que aconteceu aqui. Então, no ano de... Finalizando aqui, meus amigos, em 1954, o Papa Pio estava sentado no seu trono. Olha que bizarro. Jesus Cristo falou que o maior, quem quiser ser o maior entre vós, que seja o menor, que sirva, que lave os pés dos outros, sirva. Mas olha que coisa bizarra. O cara tem um trono, eles têm tesouros, ouro. O pobre passando fome na porta da igreja, mas eles guardando tesouros e ouro e joias, pedras preciosas, sentados com vestes super luxuosas. É uma coisa assim, inclusive com vestimentas vermelhas e roxas, né? Ou seja, escarlata e púrpura, que são citadas no livro de Apocalipse como partes do que? Da Grande Babilônia, da mãe das meretrizes. Então a Bíblia nos dá pistas, né? Ela fala que a Babilônia, a mãe das meretrizes, é aquela que está assentada sobre os 7 montes. E os 7 montes nada mais são do que Roma, na cidade dos 7 montes. Fora outras coisas que são faladas em Apocalipse que nos revelam sobre essa questão da Igreja Católica. Então, o Papa estava lá, estava com uma mitra na cabeça, que também é uma coisa que vem de deuses pagãos, para o que? Idolatrar o deus Sol. Estava lá com uma mitra na cabeça e veio um cara, um cardeal, falando: Santo Padre, dizei-nos se podemos crer e ensinar que a Mãe de Deus, a Santa Virgem Maria, foi imaculada em sua concepção. Ou seja, se ela é imaculada, se ela é sem pecado, e se a concepção dela também foi sem pecado. Mas não, Jesus Cristo veio de uma concepção sem pecado, né, através do Espírito Santo. Mas ela, a mãe dele, não veio. Só que aí ele perguntou 3 vezes, né, tinha 50 mil pessoas ali. E aí, na terceira vez, né, o coro falou: Veni Creator Spiritus, venha Espírito Criador. E aí o padre, que fingiu que Deus falou com ele, né, o padre não, o Papa, né, falou assim, sim, ele fingiu que Deus falou com ele e falou assim: sim, temos de crer que a bendita Virgem Maria foi imaculada em sua concepção. Não há salvação para aqueles que acreditarem neste dogma, que não acreditarem. Ou seja, se você não crê que Maria veio de uma concepção imaculada, você não vai para o céu. Então, segundo o Papa Pio, cara, isso é bizarro, irmão. Não é possível isso. Só que em Romanos é falado o seguinte: não há nenhum justo, não, nem sequer um, pois todos pecaram. Até Maria, entendeu? Ela precisa do sacrifício de Jesus para chegar ao céu, chegar na salvação. E nenhum traço deste ensino é encontrado nos primeiros séculos da igreja. Os apóstolos, Pedro, isso daqui não tem a ver com os apóstolos, com Jesus. São doutrinas de demônios. Então, é isto.
Esta foi a segunda parte do vídeo, eu vou finalizar com alguns versículos aqui. E, meus irmãos, primeiro, não se irritem com o mensageiro. Eu estou aqui passando a mensagem com todo o temor de Deus. Eu não estou aqui fazendo porque eu acho legal, acho divertido. Estou fazendo aqui porque eu creio que é minha missão espalhar a verdade, principalmente para aqueles que eu amo. Então, é isso. E para aqueles a quem Deus também quiser revelar este vídeo. Olha, se esse vídeo tirar uma pessoa do engano, eu já estou muito feliz. Além daqueles que serão edificados, né? Através desse vídeo para poder orar pelas pessoas, adquirir conhecimento também, enfim, para poder conversar com os seus familiares e parentes que estão nesse engano. Então, vamos lá. Em João 14, versículo 6, Jesus fala o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo, como eu já tinha falado, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E, por último, Apocalipse 18, versículo 4 fala o seguinte, sobre a Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, quando a ira de Deus, muito em breve, né, porque nós já estamos tendo os sinais que Deus está dando para nós. Aí, quando a ira de Deus estiver caindo sobre essa terra, meus irmãos, é por isso que eu não tenho medo de estar falando essas palavras aqui, não tenho vergonha, porque eu sei que eu vou estar desagradando a muitos falando aqui. Só que não tem importância, porque a minha vontade é de salvar as almas do inferno e da mentira, é só isso que importa. Não estou preocupado se pessoas não ficar bravas comigo, não tem problema nenhum. O importante é eu estar aqui fazendo a vontade do Pai. Porque estreito é o caminho. Então, para finalizar é o seguinte, ó. Acima de tudo, meus amigos, sejam humildes, tenham amor, não queiram se achar melhor do que ninguém por alguém que crê nessas coisas, que está no engano. E a gente resolve as coisas com amor, não com ódio. Mas, se depois de ouvir tudo isso, você não orar, não buscar a presença de Deus, ler a palavra dele e você não se arrepender, que é mudar de direção, isso é arrependimento. Não sair da sua zona de conforto. Você que já está há muitos anos, você que não abdicar, pô, eu fui por anos na... Como que é o nome? Fui por anos naquela escolinha lá, católica, fiz o batismo lá, esqueci o nome, cara, fiz a crisma, essas coisas. Cara, Deus é muito maior do que isso, Ele tem coisas muito melhores do que isso pra você. Se você não é capaz de se desfazer do seu ego para chegar mais perto de Deus, então talvez você não seja digno da vida eterna com Ele. Então, assim, sair da zona de conforto em prol de algo maior que te faz mais forte e ser liberto, estar perto da verdade, perto de Jesus Cristo. Se você não for capaz disso, um dia a consequência vem. E essa consequência é aquilo que está descrito na Bíblia. É a ira que vai cair sobre a Babilônia, sobre as nações, devido a tudo, devido à idolatria, devido à fornicação, devido a todos os pecados cometidos, devido à rebeldia e tantas outras coisas. Devido, primeiramente, a não terem buscado Ele. Porque por não terem buscado o Criador, é que vem a operação do erro. Porque Deus é justo. Então não tem como ficar em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não tem como você servir a dois senhores. Então,
aqueles que não buscarem a Deus enquanto houver tempo, não se arrependerem, Deus enviará a operação do erro. Está escrito isso. Creio que em Tessalonicenses, que será enviada a operação do erro para que creiam na mentira. Então, a ira do Pai vai cair sobre as nações. E é por isso que o anjo fala para as pessoas: sai dela, povo meu. Sai da Babilônia, sai do sistema religioso. Acorda, para que não sejais cúmplices de seus pecados. Por quê? Por causa das pessoas que são mortas, que já foram mortas nos séculos passados. Por causa dos profetas, dos santos, que foram mortos. E também por causa da idolatria a santos, pessoas que fazem peregrinação. Por causa de uma Nossa Senhora, que na verdade é Satanás recebendo idolatria, em vez da pessoa buscar a Deus. Se for para fazer um esforço, faz um jejum para Deus, vai pregar a palavra na rua, faz o que for, mas não vai servir a demônios, cara, pelo amor de Deus. E ele fala então para sair dela, para não ser cúmplice e para não ser participante dos seus flagelos. Então, eu estou fazendo também a série sobre o Apocalipse, no qual o próximo capítulo vai ser o capítulo 5. O próximo capítulo que eu vou gravar, que é que Jesus Cristo é o único digno de abrir o livro. Enfim, este é o próximo vídeo, né? Mas o que eu gostaria de finalizar então? Olha, esses dois vídeos, né, que um complementa o outro, ficaram bem longos. Mas eu não fui perfeito também nas minhas falas, né? Mas enfim, aquele que tem inteligência, que tem Espírito Santo, que seja convencido, eu oro ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, liberta aquele que tiver que ser liberto da mentira, em nome de Jesus. Edifica a tua igreja, que eles possam reter aquilo que é bom, Pai, e que a tua verdade prevaleça, Pai, para que nenhuma alma que chegou até aqui, que assistiu esse vídeo, vá para o inferno, Pai, para que eles estejam cada vez mais próximos da tua verdade, da tua vontade, e possam sentir a alegria que é, Pai, estar nos teus caminhos, servir a Ti, obedecer a tua voz, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que possam cada vez mais, Pai, ter fome e sede da Tua Palavra, para que possam ler a Tua Bíblia, orar a Ti e serem convencidos do pecado, compreenderem estes enganos, Pai, e para que os nossos irmãos também, que já não eram participantes disso, para que eles possam ter sabedoria a falar com seus familiares também, seus amigos, para que eles possam ter amor, Pai. Coloca o Teu amor no coração deles e não ódio, não soberba, porque, Pai, se o nosso coração for altivo, o Senhor não poderá nos utilizar, Pai, como ferramenta. Então é isso, eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. E é isso, meus irmãos. Espero que este vídeo tenha edificado vocês. E fiquem atentos aos próximos vídeos. Foram vídeos difíceis de fazer, né? Exigiu muito estudo. Então, apoie o canal, se inscreva, deixe seu gostei, compartilhe. E é isso, tá? Que o Pai vos abençoe grandemente. E até a próxima.